dia. Como eu fiz uma anotação aqui, mais ou menos um roteiro, eu prefiro falar sentado. Espero que não frustre as pessoas que não estarem me vendo, quem não estiver vendo. Acho que, primeiro, agradecer o pessoal do DCE, do DA, porque promovido esse evento aqui, esse ciclo de debates muito bacana, bota várias pulgas atrás da orelha das pessoas e levanta debates, levanta discussões, acho bom. Acho que eu vou na mesma toada do Raymond aqui. Nesse roteiro que eu fiz, eu tentei aqui fazer de certa forma um balanço, mais ou menos um balanço histórico, né, desse tema. Assim. Então, assim, a gente tem o Brasil, um povo que tem uma formação com elementos de grupos étnicos, de culturas diferentes, né? Estamos falando dos europeus, especialmente os portugueses, depois, a partir do século XIX, também de italianos, alemães, e aí posso citar também mais para frente japoneses, árabes, que obviamente não são europeus, índios, né? Indígenas, populações originárias aqui do Brasil, dessa região, e também negros africanos. E apesar disso, a gente constituiu um país um país com grande diversidade, é claro, mas um país com uma língua una, um povo uno. Isso não é tão fácil quanto parece. Então, por exemplo, por questões políticas, a América Espanhola se esfacelou em uma série de nações diferentes, que tiveram a mesma colonização. Por outro lado, você chega na Índia e uma passeata na Índia, com uma faixa, dependendo da região onde você esteja, o cara não entende o que está escrito naquela faixa, se ele estiver vendo pela TV, porque são diversas línguas diferentes ali naquele país. Então, isso não é uma coisa qualquer que nós temos aqui no Brasil, não existe uma vontade separatista. E é um país miscigenado e tolerante. Aí eu acho que cabe aqui a gente colocar uma primeira interrogação. Até acho que seja tolerante, mas a gente tem que pensar até que ponto é tolerante. Tem um livro do Ali Câmbio, né, que é o diretor de jornalismo da Globo, que ele afirma que o Brasil, nós não somos racistas, ele afirma que o Brasil é uma democracia racial, que o Brasil é um país miscigenado e que não tem racismo no Brasil. Acho que, para além desse discurso, para além inclusive da diferença, acho que de fato tem diferença entre como se dá o racismo no Brasil e em outros países, e acho que de fato é mais tolerante. Acho que existe um descompasso entre esse discurso e a realidade que a gente vive, seja através do número de negros que está na universidade. Aqui eu estou falando do negro, assim, só fazer um parêntese com relação aos povos indígenas, né? Povos que foram ou trucidados, ou povos que hoje estão, nações que hoje estão no Mato Grosso, eram do litoral, hoje estão lá. Então, só fazer essa ressalva também, que acho que é um elemento importante que eu não vou trabalhar, assim, eu vou levantar aqui pelo menos nesse momento. Deixa eu voltar aqui. Então existe uma diferença, claro que existe uma diferença. Para quem é negro, sente na pele, porque não está na universidade, recebe menos para cumprir uma mesma função de que um não negro. E a gente pode citar uma série de outros temas aqui, a questão da violência com relação à religião também. Então é um descompasso. Eu queria então resgatar como se deu essa formação social e como se construiu também esse discurso de que o Brasil é um país miscigenado, que o Brasil é um país tolerante, como se deu essa identidade, porque isso de certa forma compõe a nossa identidade como povo, né? O povo brasileiro é um povo tolerante mesmo. Então, como se deu essa formação? Primeiro, qualquer identidade de grupo, identidade nacional, ela é construída, né? Mesmo que não seja intencionalmente, muitas vezes mas mesmo que não seja intencionalmente, essa identidade nacional, ela surge. Então,
no século XVIII não existia um povo brasileiro. No século XVIII não existia um povo brasileiro. No início do século XIX não existe um povo brasileiro. E aí o cara que se reivindicava português, em 1923 diz que é brasileiro, que existe um povo brasileiro, conta uma história, inclusive passa a dizer que o português era o grande inimigo que travava o desenvolvimento, o crescimento do Brasil. Então, o século XIX em especial é um momento fundamental para a gente formar essa nossa identidade, formar esse discurso, criar esse discurso sobre o que nós mesmos somos. Importante lembrar que o negro nesse momento ainda era escravo, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E aí, pensar o seguinte, quem formou, quem criou esse discurso, quem criou essa nação? Certamente não foi esse negro escravo, certamente não foi um índio também, foi uma elite, também não foi o branco pobre, foi a elite, determinadas elites políticas e econômicas do Brasil daquela época. Inclusive, é importante dizer que naquele momento, o povo, para essa elite, eram só eles mesmos. Era o povo, a elite e a ralé, ou a raia miúda. Assim que se tratava o branco pobre, assim que se tratava, na verdade o negro nem fazia parte dessa história aí. Então, esses caras, essa pequena parcela da população tem um papel fundamental na construção dessa identidade nacional que a gente tem. E naquele primeiro momento, quando o cara vai falar o que é o povo brasileiro, e aí falando com a Hagen, que é o primeiro cara a fazer uma história do Brasil, pelo menos com esse objetivo, fazer de fato uma história do Brasil, ele faz isso e o povo, para ele, o negro não faz parte. Inclusive, no primeiro momento, o índio também não fazia parte, depois outros autores começam a incorporar o índio também como um elemento nacional. Tem todos esses romances daquela época, do 1870 para cá, que trazem o índio, o Guarani, que é um índio inclusive totalmente idealizado, um índio branco, assim, né? Mas tinha um índio lá, mas o negro não fazia parte mesmo, era omitido. Inclusive, a própria escravidão do negro era omitida por esses caras, era algo que devia ser esquecido. O negro não fazia parte desse processo. O negro começa a entrar, mais no final, o negro no final do século XIX, na história do Brasil, no povo brasileiro, só que ele era um elemento nocivo, naturalmente. Para esses caras, o negro era um elemento que prejudicava o Brasil, que impedia o desenvolvimento do Brasil. Então tinha toda essa tese do embranquecimento, então você passa a trazer alemães, italianos, para embranquecer o Brasil, para o Brasil finalmente poder crescer e se desenvolver. Acho que tem isso, então essa tese, inclusive a própria miscigenação, e a miscigenação era um fenômeno real, a própria miscigenação era vista de forma negativa. Por que seja a miscigenação, mas especialmente do branco com o negro, que obviamente estava ali piorando aquela